Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração para abençoar a sua vida, trazer uma orientação de Deus para a sua história, querido, para você construir uma história de vitória ao lado do nosso Deus. E nós estamos falando um pouquinho sobre certezas para o ano novo, a nossa série no comecinho do ano, que vem bem a calhar, não é, com os começos que nós estamos dando, ou o recomeço que nós estamos dando à nossa vida profissional, aos nossos sonhos, aos nossos projetos, à nossa vida pessoal, relacional, dentro da comunidade, em todos os sentidos. Nós temos alguns planos, e para que esses planos eles sigam adiante, eles sejam fortalecidos, eles atinjam o objetivo, eles façam com que o propósito de Deus aconteça na nossa história, precisam ser desenvolvidos, construídos sobre bases firmes. E eu estou trazendo aqui algumas bases firmes, queridos. São as certezas que você pode ter para este ano 2024. Certezas que não mudam, porque o nosso Deus ele é imutável. A sua palavra não passa, como ela mesmo diz. Então, sobre essas verdades, nós podemos tirar da Bíblia, tirar realmente da nossa vida, da nossa própria experiência, do mundo como Deus o criou, para ser algumas certezas que podem e devem servir para nós construirmos a nossa vida dentro desse ano. Que você vai perceber que ao longo da sua construção, do desenvolvimento dos seus planos, muitas serão os desafios, as dúvidas que vão surgir dentro do seu coração, os medos, aquilo que vai momentaneamente dar errado, algum retrocesso ou acidente que vai acontecer, aflições da vida, fazem parte da vida. Agora, se você estiver em cima desse terreno, que são as certezas que Deus ele proporciona para nós, você vai ver que essa certeza vai encher o seu coração de ânimo, força e energia para você continuar lutando por aquilo que é importante e não cair na mesmice que muitas pessoas caem, que é ao ver os seus planos não dando certo no decorrer do seu ano, da sua vida, acabam por desistir de coisas que seriam extremamente importantes e realmente deixariam uma marca especial de vitória, de bênção dentro da sua história. Nós temos que não desistir, não por causa da nossa força, eu tenho frisado isso, não é na nossa força, confiando na nossa capacidade, no nosso dinheiro, nos nossos relacionamentos, mas confiando em Deus. E Deus é um Deus de certezas, porque Ele não muda. O fato dele não mudar, isso dá a oportunidade dele produzir certezas que valem desde Adão e Eva, estão valendo para nós e vão valer para as próximas gerações. O nosso Deus não muda, queridos. Somos nós que temos que ter essa verdade estabelecida no nosso coração. Na semana passada eu falei um pouquinho sobre a certeza do amor de Deus. O amor de Deus está sobre a nossa vida. Afinal, nós somos feitos desse amor de Deus. Nós somos um ato irrevogável do amor de Deus andando nessa terra. E isso é algo maravilhoso que nós temos que ter estabelecido dentro dos nossos corações como verdade dele para a nossa vida. E hoje eu gostaria de compartilhar com você a certeza do cuidado de Deus sobre a sua vida. Ora, se Ele nos ama, toda pessoa que ama, ela vai propor algumas ações para aquele que é amado, para o objeto do seu amor. E nós somos o objeto do amor de Deus, de todo o amor de Deus. Tudo que foi criado no mundo físico, ele foi criado para a nossa existência. E essa existência glorifica o nome do nosso Senhor. E esse Senhor, ele cuida da sua existência. Logo, ele cuida de nós de uma maneira poderosa. Ainda que nós não entendamos, ainda que a gente passe por adversidades e aflições, o que ele nunca disse, né, que nós não iríamos passar. Mas, ainda assim, ele tem para nós o cuidado sempre pronto sobre as nossas vidas. Deixa eu compartilhar com você o que está escrito aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Está escrito: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha, querido, você está de frente com um versículo que não é uma sugestão simplesmente, que não é simplesmente uma ordem imperativa, não é simplesmente um pedido, não é simplesmente uma sugestão para você, não é simplesmente uma técnica que você pode usar para neutralizar alguma coisa que chegue à sua mente de maneira negativa. Você está olhando para a realidade, a mais pura realidade de Deus. Essa é a realidade da qual nós precisamos fazer parte.
Naturalmente, no começo do ano nós fazemos muitos planos e esses planos eles têm um desenvolvimento e esse desenvolvimento acaba trazendo e mostrando para nós alguns desafios que nós vamos precisar enfrentar, seja desafio no campo da capacidade, seja desafio no campo financeiro, seja desafio no campo relacional, seja desafio, querido, na questão de oportunidades, em todos os sentidos. E as pessoas, ao olharem para esses desafios, e como é natural no ser humano, nós não temos o controle e nós não temos a visão antecipada de todas as coisas, nos seus mínimos detalhes que vão acontecer na nossa vida. A gente tem um controle, na verdade, de muito pouco do que vai acontecer na nossa vida. Então, queridos, uma das coisas que o inimigo acaba usando nesse momento é gerar ansiedade dentro dos nossos corações. E essa ansiedade, ela vai se transformando em medo, essa criação de cenários, essa vida tão corrida que as pessoas levam, essa mente, né, a mente das pessoas trabalhando tão rapidamente, faz com que cenários após cenários sejam construídos. E a gente começa a olhar para esses desafios que nós vamos ter que enfrentar ao longo do caminho, do desenvolvimento dos nossos sonhos, dos nossos projetos, e ele acaba trazendo então ansiedade. Essa ansiedade vira medo, que se transforma em angústia, e essa tristeza completa, ela começa a tomar conta do nosso coração e as consequências vêm inevitavelmente. Vem com um abalo do nosso emocional, vem com uma fragilidade espiritual para a nossa vida, vem com uma rendição aos cenários ilusórios que o mundo, que o sistema do mundo cria, que o diabo está fomentando em nossas vidas, vem com uma facilidade de olhar as coisas do ponto de vista negativo, né? Sempre olhando o copo como meio vazio. Então isso vai tomando conta dos nossos corações e a gente acaba por deixar que coisas que seriam importantes para a nossa vida sejam colocadas em prática, porque eu estou com medo, estou angustiado, estou ansioso, porque eu comecei a produzir cenários na minha vida em relação a cada etapa que eu precisaria vencer, a cada desafio, e esses cenários vão corroendo não só tudo isso que eu falei para você, mas também inclusive a nossa saúde física. Quantas pessoas que estão fisicamente em frangalhos, realmente precisando tomar remédios diariamente para suportar essa ansiedade, esse medo de cenários que a sua mente constrói, que não tem nada a ver, que não vai existir, mas que a mente está construída, ela se vendeu a isso, querido. O que isso significa? Significa pessoas que estão vivendo justamente dentro dos cenários ilusórios que o mundo cria, que o sistema do mundo está criando, que justamente o diabo está fomentando como coisas negativas na sua mente, e a pessoa acha que não tem como recusar a isso. Você fala para a pessoa que ela pode recusar isso, que ela tem um poder da escolha que o Senhor Jesus restituiu para nós ali na cruz do Calvário, mas a pessoa acha que não, acha que aquilo é mais forte do que ela é assim e que as coisas não vão mudar. Ah, mas eu tento fazer tudo isso que você está falando e as coisas não dão certo, querido. Não é na primeira vez que as coisas não dão certo, não é justamente depois de uma avalanche, a gente achar que tirando com uma pazinha, né, com uma colher, a primeira parte dessa avalanche, né, a primeira colher dessa avalanche, que as coisas vão voltar ao normal. Não, nós temos que cavar, nós temos que ser realmente resistentes. Mesmo que a minha mente não consiga resistir nesse momento, mas através da fé eu posso oferecer resistência. Ainda que as minhas emoções estejam em frangalhos, eu posso, queridos, confiar na palavra do Senhor e oferecer essa resistência diante da ansiedade, do medo, da angústia, querido, que é lançada no meu coração por tudo aquilo que eu tenho que vencer como desafio nesse ano de 2024. E nesse cenário entra justamente o nosso versículo de hoje, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, queridos, alguém que tem esse versículo não apenas como uma informação ao seu coração, mas como a verdade a ser vivida, a realidade de Deus para a sua vida, é alguém que tem a oportunidade de viver em um outro patamar. Primeiro, de relacionamento com Deus. Em segundo lugar, de estabilidade espiritual, emocional e física.
dentro da história que ela está desenvolvendo, que ela está vivendo, dentro do propósito, da missão, dos desafios que estão pela frente, querido. Esse versículo ele tem que fazer sentido em nossas vidas a cada dia, assim como ele também tem outros muitos versículos na Bíblia, e nós vamos explorar um pouquinho deles nessa semana, nos devocionais na sexta-feira, nos devocionais também na quarta-feira. Então a gente vai trazer alguns versículos que falam sobre esse cuidado de Deus e o porquê nós precisamos, nós podemos não temer, né, o que está à nossa frente, e não permitir que as dúvidas tomem conta do nosso coração. Por quê? Porque, querido, Deus ele fez promessas para aquele que o ama, aquele que está próximo dele, e essas promessas são suficientes para manter o nosso coração em paz. Então, mais do que vencer na força, no grito, a nossa própria ansiedade, ou então ficar desesperado por não conseguir vencer sozinho, nós temos que tomar um outro rumo. E esse outro rumo é confiar a cada dia nas promessas do Senhor sobre nós, querido. E isso vai servir a nossa vida como antídoto. Esse versículo é um deles, que ele serve como antídoto diante do veneno mortal que é a ansiedade, que é algo praticamente que se tornou endêmico na nossa sociedade. Então esse versículo ele é justamente esse antídoto, esse soro, esse remédio poderoso que vem para acalmar os nossos corações, querido. O Senhor ele já tem nos falado que Ele cuida de nós. Então olha só, nós temos uma experiência com Deus. O próprio versículo fala que você pode lançar a ansiedade sobre Ele, porque Ele já tem cuidado de você. O Senhor está trazendo, se você está vivo até agora, é porque o cuidado de Deus sobre a sua vida existe. Ainda que nós não estamos vendo, porque aquele problema em particular está atraindo demais a nossa visão, ainda assim, o cuidado de Deus ele está sobre a nossa vida, querido. Então nós precisamos lançar essas ansiedades de começo do ano, que elas vão tentando tomar conta do nosso coração, para fazer a gente passar mais um ano vivendo no automático, mais um ano prostrado diante das adversidades, mais um ano sem avançar naquela área que é importante para nós. Nós devemos continuamente lançar ao nosso Senhor, lançar aos seus pés, lançar diante dele essas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós, Pedro. Ou seja, é um convite que Pedro faz à ampliação da nossa visão sobre os detalhes e o todo da vida, porque a ansiedade ela tem esse costume de trazer a gente para um único ponto, nosso foco para um único ponto, e a partir daquele ponto construir inúmeros e inúmeros cenários. Agora, quando eu dou esse passo para trás e eu faço essa ampliação da vida, eu começo a olhar para outros detalhes, e também eu começo a encarar a vida não apenas como aquele foco de ansiedade, mas como todo que Deus tem para mim, eu percebo então o seu cuidado sendo manifesto em minha vida, querido. Aprenda a pensar nas bênçãos que o Senhor te deu, deixe que elas sejam lembranças positivas para a sua vida. Lembre-se, querido, de tudo aquilo que Deus fez por você, fez pela sua família. Lembre do testemunho de pessoas que são queridas, que você confia, que você ouviu na igreja, ouviu em outro local, e faça desses testemunhos a verdade para o seu coração, querido. Não permita que seu coração ele caminhe, a sua mente caminhe sozinho. Não dê autonomia simplesmente para ele criar o que ele quiser. Você pode direcionar a sua vida, você tem esse poder. Esse versículo mostra esse poder que nós temos. Pedro, ele parte dessa verdade. Ele parte do fato de nós termos o poder da escolha restaurado por Cristo Jesus ali na cruz do Calvário. E essa escolha, ela toma como princípio colocar as suas ansiedades, lançar as suas ansiedades sobre o nosso Senhor, querido. E lançar não é algo que você coloca com carinho, mas é que você joga, lance sobre ele. Vá falando realmente na mesma intensidade que está sendo produzido dentro de você, na mesma intensidade das suas emoções. Vá falando com o Senhor sobre isso, e você vai perceber que quando você vai lançando da forma como está dentro do seu coração, com as suas palavras, você vai perceber que o consolo de Deus ele vai começando a estabelecer-se dentro do seu coração como um novo ambiente, como um novo terreno. E esse terreno ele vai ser totalmente positivo para a construção
do propósito de Deus em sua vida. Então nesse começo de ano você pode ter certeza do amor de Deus. Sim, nós falamos na semana passada, mas uma outra certeza que você pode ter também é a certeza de que Deus cuida e continuará cuidando da sua vida e da sua família. Deus abençoe você.